Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto alargado de diplomas na área da cultura, mais concretamente 5 diplomas, e o Sr. Secretário de Estado da Cultura aqui presente fará de seguida a apresentação detalhada desses diplomas hoje objeto de aprovação no Conselho. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma sobre as condições em que as empresas privadas concessionárias de estacionamento sujeito a pagamento em vias de jurisdição municipal podem exercer a atividade de fiscalização desse mesmo estacionamento. São estabelecidas regras que possibilitam aos órgãos próprios dos municípios deliberar que as empresas privadas concessionárias possam exercer a atividade de fiscalização do estacionamento nas zonas que lhes estão cometidas por força dessas concessões, nos casos em que existam a necessidade de infrações por estacionamento, existam infrações por estacionamento indevido ou não pago. O ponto 7 do comunicado foi também aprovado no Conselho de Ministros, distribuição das indemnizações compensatórias pelas diferentes empresas prestadoras de serviço público num valor total que ascende a cerca de 229 milhões de euros, o que, comparando com o ano anterior, aponta para uma redução do esforço orçamental dos contribuintes da ordem dos 95 milhões de euros. Juntámos ao comunicado que vos foi distribuído o elenco total, porque em anos anteriores sempre houve esse pedido da parte dos senhores jornalistas e, portanto, vem já junto ao comunicado em anexo o elenco detalhado, empresa a empresa, setor a setor, destas indemnizações. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma proposta de ratificação do protocolo adicional à Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa. Trata-se da ratificação de um protocolo que determina a adoção a nível nacional de medidas relativas à corrupção ativa e passiva de árbitros nacionais, corrupção de árbitros estrangeiros, corrupção de jurados nacionais e estrangeiros, e o acompanhamento nos termos do protocolo é cometido ao Grupo de Estados contra a Corrupção, o chamado Grupo GRECO. Foi também aprovado a transposição de uma diretiva da União Europeia sobre regulamentos relativos a características de dispositivos e homologação de veículos a motor de 2 ou de 3 rodas. Trata-se de matéria essencialmente técnica de atualização face à atualização da própria diretiva comunitária. O Conselho de Ministros aprovou ainda também a realização de uma despesa relativa à aquisição de serviços de saúde para os estabelecimentos prisionais e os centros educativos para jovens, destinada à profilaxia e tratamento de reclusos e dos jovens educandos para o triênio 2014-2017. A despesa agora autorizada ascende até um máximo de 7 milhões de euros. O Conselho de Ministros aprovou também a composição e competências da Comissão Interministerial de Política Externa, comissão que tem por funções a coordenação ao nível técnico, que não ao nível ministerial, das intervenções dos vários ministérios no âmbito das relações internacionais com vista ao estabelecimento de uma ação unificada e coerente do Estado português no plano internacional. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros o Acordo de Cooperação entre Portugal e a República Democrática de São Tomé e Príncipe no domínio da fiscalização conjunta de espaços marítimos sob soberania ou jurisdição da República de São Tomé. Este acordo de cooperação é particularmente importante, como os senhores jornalistas sabem, pelas ações de resto internacionais de combate à pirataria que também se ocorre no Golfo da Guiné, onde está situada exatamente a área também de jurisdição de São Tomé e Príncipe. O Conselho de Ministros aprovou ainda o Acordo Quadro de Parceria entre a União Europeia e a Mongólia, em matérias que têm que ver com a cooperação política, bilateral, regional e global, abrangendo o desenvolvimento sustentável, o comércio e o investimento, além das áreas da justiça, da liberdade e da segurança. Peço então ao Sr. Secretário de Estado da Cultura para vos fazer a apresentação do conjunto relevante de diplomas hoje aprovados no Conselho de Ministros na área da cultura. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e senhores jornalistas, boa tarde. O conjunto de diplomas que foram hoje aprovados em Conselho de Ministros na área da cultura tem uma relevância significativa no contexto daquilo que é o programa de governo para esta área. É um conjunto de diplomas que diz respeito essencialmente à área do direito de autor e dos direitos conexos e correspondem àquilo que consideramos um modelo desejável de integração da autoria e dos direitos conexos naquilo que é chamada a cadeia de valor. Nesse sentido, este conjunto de diplomas, mais concretamente
3 propostas de lei, um decreto-lei e uma resolução, visam, por esta aprovação articulada, demonstrar a vontade política e a decisão política que o Governo nesta matéria considerou de assumir, de acordo, como referi, com o seu programa, e que visa, de facto, por um lado, através de uma clarificação maior dos instrumentos de gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos, fazer a transposição na parte que lhe diz respeito da chamada Diretiva Serviços, respeitando ao espaço da União Europeia e do espaço económico europeu, para que seja possível os segundos estabelecimentos de entidades de direitos de autor em espaço de território português e, portanto, uma das componentes de uma das normas da proposta de lei que vai ao Parlamento na área da gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos diz respeito à parte da transposição da Diretiva Serviços. Outra parte diz respeito a uma maior clarificação daquilo que são as obrigações de transparência das organizações representativas de direitos de autor e direitos conexos e, finalmente, uma terceira cria um mecanismo que obriga a uma negociação necessária através de uma comissão de peritos no que diz respeito à utilização de direitos de autor e direitos conexos. Estes são os 3 pontos essenciais da proposta de lei que respeita precisamente a área da gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos. O segundo diploma, que foi aprovado em Conselho de Ministros e que vai também à Assembleia da República, é uma proposta de lei respeitante à chamada cópia privada. A matéria da cópia privada é uma matéria complexa e, por vezes, não muito bem entendida pelo geral das pessoas. E é complexa pelo facto de nós nos estamos a referir a uma exceção ao direito de autor. Por vezes não se percebe bem o que se quer dizer quando falamos de uma exceção ao direito de autor. O direito de autor tem uma componente patrimonial e uma componente moral e estamos a falar de uma componente patrimonial, ou seja, no quadro da exploração patrimonial do direito de autor, o direito de autor compete exatamente ao autor ou aos titulares de direitos conexos, os artistas. No caso específico da cópia privada, estamos a falar de uma exceção àquela que é a exclusiva utilização do direito pelos seus responsáveis ou titulares e a possibilidade de fazer cópias privadas relativamente a obras autorais ou conexas. E, precisamente, a lei da cópia privada, seguindo a Diretiva Europeia de 2001 nesta matéria, foi republicada. Havia uma lei em Portugal de 98 que foi republicada com alterações em face da Diretiva 2001 em 2004 e na sequência dessa Diretiva de 2004, nós assistimos, durante o período de 2004 a 2014, a uma obsolescência daqueles que eram o conjunto de equipamentos integrados na tabela anexa à lei da cópia privada. Dizia essencialmente respeito a dispositivos analógicos. Com base nessa obsolescência, que levou a que houvesse uma quebra do montante de remuneração da cópia privada na casa dos 90% entre 2006 e 2013, considerou o Governo de propor à Assembleia da República a atualização da chamada tabela anexa à lei da cópia privada. Essa proposta, para além da atualização da tabela, que permite uma remuneração atualizada dos dispositivos em causa, com a integração de dispositivos do universo digital, vai permitir também um alargamento das isenções no que diz respeito precisamente a esta tabela. Queria também dizer-vos que o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei numa matéria mais específica que diz respeito à harmonização de legislação já existente e que desde 1918 esta parte existe na área do registro de obras de autor e obras de artistas e procedeu-se a uma organização e harmonização dessa informação num único dispositivo legal e por isso essa harmonização nos parece adequada e útil para todos os utilizadores no que diz respeito ao registro de obras literárias e artísticas. Finalmente, através de uma resolução que foi também hoje aprovada, foi aprovado o plano de combate à violação do direito de autor e direito conexo. Este plano é um plano essencial na lógica de uma colaboração intergovernamental, mas também com a sociedade civil, naquilo que se chama combate à pirataria. É o objetivo essencial desse plano. O que se visa através do plano é promover uma atuação conjunta
a nível das várias áreas de governo, mas também numa articulação absolutamente necessária com a sociedade civil, naquilo que é hoje a pirataria que se manifesta em várias formas, mas essencialmente no universo digital. Este é o conjunto de diplomas que foram hoje aprovados nesta matéria e obviamente, consideramos que é de grande relevância que tenha sido possível esta articulação que permitiu, de uma vez, apresentar este conjunto de diplomas. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Boa tarde, Pedro Miguel Costa da SIC. Uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado e outra para o Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, eu gostava de lhe perguntar se ainda faz sentido esta lei da cópia privada, uma vez que parece que ela parte do princípio que o consumidor vai armazenar conteúdos ilegalmente, tendo em conta que, como é que se explica a alguém que comprou um CD e que quer levar esse CD para férias numa pen, tenha que pagar mais um pouco para isso. E já agora, que valor é que vai resultar daí e que valor é que vai chegar aos autores, nomeadamente? Para o Sr. Ministro, perguntava-lhe se o senhor confirma que o Governo esteja a ultimar um orçamento retificativo para a próxima semana para fazer face aos sumos do Tribunal Constitucional e outros prejuízos, creio que no pagamento a fornecedores dos hospitais e setor dos transportes. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas questões. Naturalmente, repare que a lei de cópia privada, eu percebo que coloca a questão, mas repare que fazer ou não fazer sentido, ela faz sentido. E faz sentido, nomeadamente, em termos de uma obrigação que vincula o Estado português. Ou seja, queria dar-lhe conta que a generalidade dos países da União Europeia tem, no contexto da sua legislação, considerada a exceção da cópia privada em termos diferenciados. Há só 3 situações específicas em que isso não acontece, que é o caso da Irlanda e, salvo erro, de Malta, e há um pequeno país que eu neste momento não sei dizer qual, que também tem essa situação não contemplada, mas todos os restantes países da União Europeia contemplam a exceção da cópia privada e com montantes que são, por vezes, muito significativos. E contemplam precisamente os dispositivos digitais. Portanto, não há nenhuma inovação em Portugal nesta matéria. Há 40 países do mundo, entre os quais os Estados Unidos e o Canadá, que têm precisamente este dispositivo a funcionar. Não há, por isso, aqui nenhum trabalho alternativo ou nenhuma inovação no contexto da União Europeia. Antes, pelo contrário, o que existe é uma atualização de legislação em função do mercado interno. Portugal, no momento atual, pela obsolescência da lei, estava fora do enquadramento daquilo que se passa nos países da União Europeia. Permita-me que lhe diga, acho que há uma pequena confusão sobre a segunda questão que colocou. Ou seja, os conteúdos a que se referem à cópia privada não são conteúdos ilegais. E ninguém está a dizer que são conteúdos ilegais. O que está em causa é precisamente a possibilidade de copiar dispositivos que são dispositivos autorais e que têm titulares de direito, poderem ser copiados. E por isso, aquilo que existe, tal como as normas da Diretiva Europeia prevêem, e é a terminologia da Diretiva Europeia, é a chamada compensação equitativa. Não é possível saber, pessoa a pessoa, o que é que a pessoa copia ou não copia. Portanto, o mecanismo usado pela maior parte dos países europeus, não é assim em todos, mas pela maior parte dos países europeus, é precisamente através da chamada compensação equitativa, que permite garantir a transferência de montantes a favor dos autores e artistas. Perguntava, finalmente, como é que esse dinheiro vai chegar e quanto dinheiro é que vai chegar. A nossa estimativa de cálculo é que possa variar entre 20 milhões a 15 milhões de euros e a lei prevê, e preveu desde 2004, o sistema de distribuição desses montantes. Portanto, em termos daquilo que é para efeito dos autores, aquilo que é para efeito dos artistas, e assim sucessivamente. Portanto, está prevista uma distribuição dos montantes na própria lei e esse montante que vai continuar a ser aplicado. Muito obrigado. Quanto às questões que me colocou, eu aproveitava primeiro só para complementar algo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado. Em termos comparativos, convém também situar, porque essa foi a análise feita pelo Conselho de Ministros na decisão hoje tomada, que o valor da receita em 2006 ascendia a cerca de 7 milhões de euros.
O valor que agora se aponta neste novo diploma é de 15 milhões de euros para a compensação equitativa, o que tem que ver por duas razões. Tem que ver, por um lado, com a perda que o Sr. Secretário de Estado já referiu, que ao longo dos últimos anos, pela obsolescência dos equipamentos, que ocorreu para os detentores dos direitos de autor ao longo dos últimos 7, 8 anos, uma perda progressiva de receita nessa compensação, e, por outro lado, também a realidade de que hoje em dia existe um universo digital, que é um universo qualitativamente diferente do universo analógico anterior e que potencia mais a existência de situações de cópia privada, ou seja, a compensação tem que também acompanhar um pouco a evolução tecnológica nestas matérias. Relativamente às questões que me colocou sobre o orçamento retificativo, eu confirmo. A sua pergunta é se o Governo confirma. Confirmo, de resto, não se trata de nenhuma novidade. Como sabe, logo em 30 de maio, a quando da decisão do Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionais alguns dos aspectos do Orçamento de Estado para 2014, ficou claro, e foi dito pelo Governo, de resto aqui mesmo no briefing desta sala, que a decisão do Tribunal Constitucional obrigaria necessariamente, como não pode deixar de ser, a um orçamento retificativo, porque os pressupostos em que o Orçamento de 2014 foram elaborados foram postos em causa em algumas das suas componentes pela decisão de maio do Tribunal Constitucional. O que o Governo disse também na altura é que só o poderia fazer quando estabilizasse em definitivo quais eram os mecanismos os mecanismos de substituição às medidas que foram declaradas inconstitucionais, com que poderia contar. Daí também que o Governo tenha solicitado, como é público, ao Sr. Presidente da República que mandasse preventivamente para o Tribunal Constitucional para se obter com maior certeza e segurança, o mais rapidamente possível, os dados exatos da equação que permitissem a aprovação do orçamento retificativo. Temos essa decisão desde do final da semana passada e o Governo está, de facto, de imediato, os trabalhos preparatórios já estavam a correr, está, de facto, a ultimar o orçamento retificativo, que esperamos poder aprovar na próxima semana. Durante a próxima semana, o Conselho de Ministros espera poder aprovar o orçamento retificativo para fazer chegar à Assembleia da República. De resto, hoje à tarde haverá uma comissão permanente na Assembleia da República exatamente para decidir sobre a convocação do plenário, e o Governo já sinalizou à mesa da Assembleia ontem ao final do dia que gostaria que hoje na comissão permanente também, e através da maioria isso será proposto, fosse também contemplado, para além da realização de plenário para a apreciação dos vetos do Sr. Presidente da República, também a necessidade do plenário discutir e aprovar o orçamento retificativo que o Governo conta durante a próxima semana enviar para a Assembleia da República. Relativamente à segunda parte da sua questão, quanto ao conteúdo do orçamento retificativo, não me leva a mal, mas enquanto não for aprovado, não me vou pronunciar sobre essa matéria. Assim que for aprovado, aqui estaremos para dar conta do conteúdo do orçamento retificativo. Boa tarde, Maria Essa da TVI. Tenho também uma pergunta para o Secretário de Estado e depois outra para o Ministro. Em relação à lei da cópia privada, explicou aqui o encaixe que prevê. Pergunto-lhe se, caso a perspectiva ou o resultado seja ainda melhor que a perspectiva e haja excedente, o que é que acontece a essas verbas, e como é que tem visto estas críticas das associações que representam quem vende estes produtos, que têm dito que há riscos para a economia, porque a concorrência com a internet já é vasta e a nossa vizinha Espanha é um desses países de exceção que desistiu de aplicar esta taxa e, portanto, pode haver uma fuga, entre aspas, para comprar esses produtos fora do país. Ao Sr. Ministro, a pergunta é sobre a Espírito Santo de Saúde e a investigação da CMVM por insider trading. Acha que é possível que a idoneidade deste grupo mexicano possa estar em causa? Obrigada. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, está previsto na proposta de lei o que poderá resultar se houver um excedente. E, portanto, a cláusula que a lei prevê é que, havendo um excedente, esse excedente reverte para o Fundo de Fomento Cultural. Essa é a proposta que está contida na lei, para evitar que haja aqui um desequilíbrio em termos daquilo que é precisamente a compensação equitativa, porque aí deixaria de ser equitativa, passava a ser excessiva. E por isso o objetivo
é ter esse travão, que é permitido uma distribuição, havendo um excedente, pelas políticas culturais em geral, por parte do Estado. No que diz respeito à sua segunda questão, não é exatamente correto o que acabou de dizer. Em Espanha funciona o mecanismo da cópia privada também, mas ao contrário da situação que aqui se constrói através de uma compensação obtida por esta via, no caso espanhol o que existe é uma compensação através de um encargo direto do Orçamento de Estado. Aliás, atendendo à situação espanhola, em que precisamente o Estado espanhol está com algumas dificuldades de gerir esse processo, estão a ser ponderadas seriamente, como poderá inteirar-se, alterações nessa matéria que vão de encontro com o que está a passar no resto da Europa. Muito obrigado. É a diferença entre ser o contribuinte ou ser o utente, digamos assim, o comprador. No caso espanhol é um caso singular em que são todos os contribuintes que contribuem para a compensação equitativa da cópia privada. Mas é um caso, tanto quanto é singular em toda a Europa. O resto da Europa utiliza sempre o mecanismo do, digamos assim, do utilizador-pagador. Eu vou só completar a minha resposta, o Sr. Sachadas quer depois acrescentar qualquer coisa. Relativamente à questão da Espírito Santo de Saúde, a forma como me formulou a pergunta já tinha lá dentro a resposta. Ao falar na investigação da CMVM, essa matéria, obviamente, é uma matéria que não diz respeito ao Governo, diz respeito aos reguladores dos mercados e cabe à CMVM fazer a devida investigação para saber se o cumprimento da lei foi integralmente satisfeito ou não. O Governo não interfere nessas matérias e, obviamente, tem toda a confiança no trabalho do regulador sobre esta matéria. Não, é que me tinha esquecido de responder a uma questão que tinha colocado, que é sobre as críticas colocadas nomeadamente sobre as possibilidades de compra fora de Portugal. Repare, como eu há bocado expliquei, Portugal, no contexto europeu, é das situações muito raras em que a atualização para que os mecanismos que agora são atualizados na tabela anexa à lei estejam incluídos, não estavam incluídos. Portanto, essa incorporação de custo existe no contexto da União Europeia. Ou seja, se não existe em Portugal, dificilmente se poderá dizer que por essa integração Portugal passa a ter um problema em relação a esses países. Significaria, nesse caso, que realmente a competitividade e que o mercado interno não está a funcionar bem. E que, portanto, Portugal não é capaz, face a taxas que são mais elevadas na maior parte dos países europeus, de ter uma capacidade de organização do seu mercado. Portanto, nós acreditamos que os mercados se devem regular e que, precisamente, quando existe equidade, devem funcionar num contexto equitativo e que, certamente, o respectivo setor saberá encontrar as melhores soluções que não passam necessariamente por oneração dos consumidores nessa matéria. Muito boa tarde, Daniela Santiago, da RTP. Duas questões ao Sr. Ministro. Primeiro, dizendo que não pode avançar as medidas em concreto do orçamento retificativo, eu pergunto-lhe se, pelo menos, está a possibilidade em aberto e os portugueses estão preocupados com essa situação, depois do Tribunal Constitucional se ter pronunciado pela inconstitucionalidade, por exemplo, dos cortes no setor público a partir de 2016, se estão a ser estudadas alternativas, se a contribuição extraordinária de solidariedade poderá ser prolongada para além do final do ano, uma vez que a de sustentabilidade também teve essa pronúncia de inconstitucionalidade, e se estão aqui em causa, pode estar em causa uma subida de impostos, nomeadamente o IVA. Outra questão, em relação ao que aconteceu ontem no Centro Comercial Vasco da Gama, se o MAI, o Ministro da Administração Interna, já se inteirou do que aconteceu e se o Governo está preocupado com este tipo de manifestações criadas nas redes sociais e que acabam por ter umas repercussões preocupantes. Eu começo obrigado pelas questões, começo pela sua última questão. Perguntou se o Sr. Ministro da Administração Interna já se inteirou. Eu não me inteirei, porque eu não conheço a situação. Portanto, eu não sei e, portanto, não tenho condições de lhe dar a resposta. Não foi discutido em Conselho de Ministros.
e eu não tenho condições de lhe acrescentar nada porque eu não estou inteirado do assunto. Relativamente à questão que me coloca sobre o orçamento retificativo, percebo o interesse natural que a comunicação social possa ter, mas de facto o Conselho de Ministros só para a semana é que vai discutir o orçamento retificativo, a proposta. Não tem havido trabalhos preparatórios, como eu referi, dentro do Governo, mas não foi objeto, hoje não foi ponto de agenda do Conselho de Ministros o orçamento retificativo. Será para a próxima semana, e eu, obviamente, portanto, não lhe vou adiantar nada, até porque não tenho os dados todos, como penso que, para além da Sra. Ministra das Finanças, que está seguramente a trabalhar diretamente no assunto, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, quer com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, ainda não foi distribuído pelo Governo as propostas concretas que vão estar sobre a mesa para a semana que vem. Boa tarde, o meu nome é Rui Ferreira, sou jornalista do portal Tecnologias do SAP. Duas questões para o Sr. Secretário de Estado. Uma é relativamente, ou seja, à questão de faro de uma atualização da legislação, se equacionaram de alguma forma os serviços e os sistemas de armazenamento na nuvem. E a outra questão é relacionada com o plano de combate à pirataria, ou seja, gostava de perceber um pouco em que é que vai consistir este plano, se será maioritariamente ações de sensibilização. São estas as questões. Obrigado. Muito obrigado. Em relação à primeira questão, ela diz respeito a uma mudança tecnológica que está a ocorrer e que corresponderá certamente a uma matéria de reflexão sobre modelos de gestão de conteúdos que terão que ser, de facto, aferidos em momento que não é o atual. Porque, como sabe, aquilo que está armazenado na nuvem não corresponde precisamente a uma situação de cópia. É habitualmente que tanto há uma situação de streaming como há a possibilidade de descarga, mas numa ótica que é diferenciada. Portanto, portanto a resposta é não é contemplado no caso português, como também não é contemplado nas situações europeias atualmente em vigor. No que diz respeito ao plano, o plano tem intenções de intervenção diferenciadas, tanto no domínio da sensibilização e prevenção da pirataria, que implicam, nomeadamente, uma articulação com o Ministério da Educação, com o sistema educativo, uma articulação da sociedade civil através das associações representativas do setor, mas também medidas que poderão ser articuladas a nível da justiça ou da administração interna e, obviamente, da cultura ou da economia e que dizem respeito, precisamente, aos diversos mecanismos envolvidos naquilo que são os mercados legais e a situação da falha do mercado legal, não é? A pirataria é uma circunstância em que o mercado, tal como na sua transparência, não funciona. E, portanto, aquilo que se quer evitar é precisamente esse mercado alternativo que não está coberto pelas situações da proteção da lei e que, como é um mercado, de facto, extremamente alargado, nomeadamente no âmbito das redes digitais, implica, acima de tudo, uma grande sensibilização, como referiu, e esse trabalho vai ter que ser feito no quadro do plano. Muito obrigado. Boa tarde, Pedro Primo Figueiredo, da agência USA. Para o Sr. Ministro, só uma questão mais de enquadramento sobre esta questão das indenizações compensatórias. Mesmo de enquadramento técnico para perceber o timing desta aprovação, que se diz respeito a este ano. Confesso que pode ser uma falha mínima, mas é mesmo só uma questão para perceber melhor de onde vem esta aprovação neste momento. Sim, senhor. Obrigado pela questão. Como sabe, existe neste momento, desde há 2 anos, fruto da legislação que, entretanto, foi aprovada, existem 2 situações diferentes. Existem as indenizações compensatórias que já estão objeto de contratualização com as empresas, que é a segunda parte do anexo, a parte mais vasta do anexo que aí tem, e em que a legislação de resto só obriga, em termos legais, só obriga a publicitação no site da Direção-Geral do Tesouro. O Governo tem, por razões de transparência, optado sempre por colocar sempre tudo na resolução do Conselho de Ministros. Digamos que é um excesso de forma, sem embargo também colocar no site, como é evidente, é um excesso de forma, mas há depois essa outra primeira parte do anexo que foi distribuído, que são as empresas que ainda não beneficiam, ainda não têm contratualizadas plurianualmente as indenizações compensatórias e, portanto, ano a ano há uma decisão, tem que haver uma decisão do Conselho de Ministros
sobre o montante a que ascende essa indemnização. Há de facto um atraso este ano, houve de facto um atraso que tem que ver fundamentalmente com a negociação que teve que haver relativamente a alguns dos passos sociais, algumas das situações que são situações novas, que não existiam nos anos anteriores e, portanto, que houve uma demora maior, para além também da entrada em vigor, como sabe, mais ou menos recente, do novo regime da Lei de Bases do Setor Público Empresarial, que levou à necessidade de audição da nova unidade técnica de apoio para o setor empresarial relativamente aos montantes que eram para ser decididos em Conselho. Os outros são contratuais e, portanto, que é o grosso da coluna, de resto, estão definidos plurianualmente já e só estão na resolução do Conselho de Ministros por uma questão meramente de transparência, como já tínhamos feito no ano passado. O atraso relativamente àqueles que foram decididos agora deve-se às duas razões que eu lhe expliquei. Em relação ao Espírito Santo de Saúde, se por acaso foi de alguma forma definido pelo Governo quais as garantias que o eventual novo comprador terá de dar para que a parceria público-privada em Loures se continue à luz dos termos atuais? Eu creio que, já agora, se o senhor pode explicar se existe realmente um prazo de 30 dias para o Governo se pronunciar sobre esta matéria. Confesso que não consigo responder-lhe à sua situação porque o assunto não foi tratado no Conselho de Ministros, não foi objeto de nenhum, poderia ter sido, porventura, de alguma abordagem por parte da Sra. Ministra das Finanças, mas não foi o caso, portanto, o Conselho de Ministros não abordou essa matéria e, portanto, eu não estou em condições de lhe dar qualquer pormenor, inclusive relativamente a essa última parte da sua questão, ou seja, se há aqui algum mecanismo obrigatório de intervenção do Governo e dentro de que prazo. Não estou a par dessa situação, o assunto não foi abordado hoje no Conselho de Ministros. Se é tudo, muito obrigado, um bom almoço, uma boa tarde a todos.